vem a seguir na minha sebenta, em qualquer revisão, é estudar as propriedades operatórias se U é uma função de x e se V também é uma função de x, então a derivada da soma é a soma das derivadas. Depois é a derivada do produto U' mais UV', que se demonstra no secundário. E depois há a derivada do quociente, que mete o denominador ao quadrado, a derivada do numerador, como se fosse aqui um produto, mas leva menos, UV'. A derivada da composta, importantíssima, a derivada da função composta. Quem é que sabe a derivada da composta? Eu colocaria V' de x vezes U' de V de x. É mesmo assim está certo. Mas eu escreveria ao contrário, U' de V de x vezes V' de x, que é fundamental perceber que a composta é uma coisa destas, é x, primeiro é U após V, primeiro aplica-se o V de x, e depois aplica, é a função V, e depois aplica-se aqui a função U, fica U de V de x. E isto é o que a Rita disse e está certo. Vou aqui, por aqui para baixo, que eu vou escrever de outra maneira. Aqui está a composta, U após V, e sabendo que a derivada da composta é o produto das derivadas, é a derivada do U, mas não é no x, é a derivada do U, obviamente, porque o U pega no V de x. A U' no V de x e vezes a derivada do V no x, porque o V pega no x. É o que a Rita escreveu, só que escreveu ao contrário. É pensar que primeiro faz o V, não U após V, nós fazemos o V de x, só depois é que fazemos o U. É assim. E a derivada é derivar, olha, o U de V de x, escrito de outra maneira, derivado é derivar o U, mantém-se a ordem, no V de x e multiplica-se da derivada do que está lá dentro. É assim, é a derivada da composta. E depois há uma outra coisa que é também importante recordar, que é a derivada da função inversa. Quem é que sabe a derivada da função inversa? A chamada derivada da função inversa. Para que é que serve isto? Isto serve porque, se forem ver o filme de toda a construção matemática que está à volta disto, deduzem-se as propriedades operatórias, depois deriva-se, por exemplo, a função y igual a x, depois o x quadrado é produto e o x ao cubo é produto, é aplicar a derivada do produto. Depois de já saber a derivada do x quadrado, com a derivada da função inversa deduz a derivada da raiz quadrada. Depois de saber a derivada de x ao cubo, sei a derivada da raiz cúbica de x. Depois deduz a derivada da exponencial e com a derivada da função inversa tenho a derivada do logaritmo. E depois derivo a função seno e com a derivada da função inversa tenho a derivada da função inversa do seno, etc, etc, etc. E depois, mais geralmente, tem as derivadas das compostas, que é sempre multiplicar por U'. Como está aqui no nosso formulário, temos aqui um possível formulário, onde está, nesta coluna estão as derivadas das funções de x, e depois ali o que está ali ao lado são as compostas. É meter vezes U'. Deduzem-se as derivadas das funções de x pela derivada composta. Tem o caso geral. Eu estava aqui a apanhar a derivada da função inversa, que vocês... Isto se dá no secundário, se apanha em qualquer livro secundário, em qualquer livro, e na minha sebenta tem também. E também é uma forma muito fácil de fixar. Quem é que sabe se a derivada de uma função num ponto for 2, qual é a derivada da função inversa? No ponto correspondente. É no ponto correspondente também. Há aqui uma função f, há aqui um y que é o f de x. E eu estou a falar que se eu souber a derivada do f no ponto x, também sei qual é a derivada do f menos 1, no ponto correspondente que é o y. Imagina que está aqui, a imagem do 1 é o 3, por exemplo. F. Se a derivada no ponto 1 dá 5, sei quanto é que dá a derivada da função inversa no ponto 3. É isto que eu estou a falar. Quanto é que dá?
A 1. 1. Dá 3? 3. Porquê 3? Menos 5. Está relacionado com o 5, mas não é menos 5. Olha, Dá pensa. 15? Pensa. Não. Qual 15? Olha, pensa uma coisa. Uma derivada que dá 3. Uma reta de declive de 3. Assim. Uma reta de declive de 3. Rodem o gráfico, virem para cima e vejam quanto é que fica esse declive. 1/5? 1/5. Se inverter uma coisa destas com declive 5, se declive 5 é isto, 1 e 5 para cima, 1, 2, 3, 4, 5, isto é um declive 5. Se rodarem e virar para cima vai ficar declive 1/5. Vai ficar 5 para 1, 1, 2, 3, 4, 5. Vejam para querer, se quiserem. E é o que diz o teorema da derivada da função inversa em geral, a derivada de f menos 1 num ponto, eu pus ali no ponto y, é igual nos pontos correspondentes. Olhem, repara o que é que eu escrevi aqui. Eu não escrevi que a derivada do f menos 1 no ponto 1 era 1/5, é no ponto 3. Porque a imagem do 1 era o 3. E na função inversa, a imagem do 3 é o 1. É assim. Isto é 1 sobre a derivada do f no ponto x. É assim. Isto, há outras notações importantes que eu queria aqui chamar a atenção disso, que há umas outras notações, não sei se há sempre alguns alunos que já viram, para representar as derivadas, para representar a derivada de f num ponto x, há quem escreva, não há quem escreva, isto é uma notação que é inventada por um importante matemático que normalmente nesta fase nenhum aluno que vem do secundário ouviu falar, que é o Leibniz, notação de Leibniz. O Leibniz inventou esta notação para a d dx de f. É assim, a derivada em ordem a x, inventou esta notação com os traços de fração. E, de acordo com esta notação, vocês podem pensar, lá estão agora eles a complicar isto. Isto parece que é complicar, é substituir o linha por uma outra coisa, mas parece que está a complicar, mas está-se a simplificar. Só nas aulas da matemática é que vem em primeiro lugar e parece mais complicado, mas esta notação é absolutamente fundamental para estudar funções de mais que uma variável, que é o que se estuda na universidade. Isso, vocês vão apanhar isto no segundo semestre. É a notação de Leibniz, o teorema da derivada da função inversa, pode-se escrever assim. Se eu tiver uma função y igual a f de x, a função inversa é um x igual a f menos 1 de y. O x é, eu diria, uma função de y. É assim. O y é uma função de x. O x é uma função de y. Tem o y como função de x. Isola o x como função de y e tem a inversa. E o teorema da derivada da função inversa com a notação de Leibniz fica assim. A derivada do y em ordem a x, que é assim que se lê, é 1 sobre a derivada do x como função de y. O Leibniz inventou esta notação usando um traço de fração, mas que não é uma divisão, isto não tem nada a ver com divisões, mas depois funciona como se fosse uma divisão. Como se fosse uma divisão. Porque toda a gente sabe que 1 sobre B, ou A, 1 sobre A sobre B, já sabem que é o B sobre A. É como nas divisões. Isso, vocês podem ler isto, eu tenho isso escrito quando se dá aqui o teorema da derivada da função inversa, ou qualquer livro que fale do teorema da derivada da função inversa, é um ponto, é um sítio, estou aqui à procura do teorema da derivada da função inversa, slide 136, é uma das alturas onde podemos introduzir esta nova notação,
a notação de Leibniz que se destina a simplificar a escrita de expressões matemáticas. Para já, não simplifica grande coisa, mas mais para a frente. Também a outra versão da função inversa, da derivada da função inversa, é, como o y é uma função de x, nós podemos escrever assim, o y' como função de x é igual a 1 sobre a derivada do x como função de y. Faz assim. Escusa-se andar com o y era o f menos o y era o f de x, o x é o f menos 1 de y. Escusa-se andar cá com o f menos 1, com esta coisa do f menos 1, derivada do f menos 1 no ponto y. O que está aqui escrito é a mesma coisa que x' de y igual a 1 sobre y' de x. Porque o nosso f, o y era f de x. É assim. Está aqui, y igual a f de x. Isto pode-se escrever de várias maneiras. E é a manipulação do teorema da derivada da função inversa que nos permite chegar à derivada da exponencial a partir do logaritmo, ou a derivada do logaritmo a partir da exponencial, ou, se eu quisesse aqui deduzir a derivada das inversas das trigonométricas que não se dão no secundário, usava o teorema da derivada da função inversa. Para já não vou mexer em nada disto. Mas há exercíciozinhos aí no caderno de exercícios, com a derivada da função inversa, e que também se fazem no secundário. Saber que é o inverso da derivada, quando se roda um gráfico, se o declive é 5, vai ficar 1/5. Virar assim, ao rodar 90 graus, ficava declive negativo, mas depois vira para cima. Estão a ver? Roda isto 90 graus, vem para aqui. Estão a ver? Aqui ela vinha para aqui, só que depois vira para cima, o 90 graus é isto. Estão a ver? Depois vira para cima e fica a outra. É, obviamente, só um cego é que tem um cego vê. Roda. Muito inclinado. Ouçam, está aqui, olhem o perpendicular. Estão a ver? Duas coisas perpendiculares. Estão aqui duas coisas perpendiculares. Pronto, uma caneta, duas canetas. Assim, perpendiculares. Se eu andar a rodar isto, quanto mais inclinada ficar uma, menos inclinada ficar a outra. Isso é uma inclinação, não é? Estão a ver? Aqui. Quanto mais inclinada uma, se é assim, 1/5. E a função inversa, e depois cuidado, a inversa de uma função crescente é também crescente, não é decrescente. Não é o inverso, é a inversa, a função inversa. E pronto. E depois de ter estas propriedades operatórias, parte-se então para o formulário, para deduzir as derivadas das potências, que são as regras de derivação. Aparecem as regras de derivação todas.